Boa noite a todos. Eu acabei de perder 2 horas aqui tentando fazer um vídeo que não deu certo. Então eu vou tentar de novo. Se não der, aí depois eu vejo com o Pedro aí como é que eu faço pra... Mas vamos tentar fazer alguma coisa, tá? Fazer um vídeo mais curto e vamos ver no que vai resultar. No que vai... Deixa eu ajeitar aqui para ver se eu consigo fazer alguma coisa que eu não tenho muita facilidade de trabalhar olhando para a direita. Então aqui. Esse é o material que eu coloquei no WhatsApp. É um gráfico com Daniel 2:7-8, colocando as possíveis semelhanças e as possíveis diferenças do texto, em relação ao texto, tá? Vou tentar fazer um vídeo curto, pelo menos mais curto do que eu tinha feito antes, e vamos ver se eu consigo salvar direitinho aí, tá bom? Espero que seja útil para o nosso grupo, pelo menos. E para quem quiser também utilizar. Então aqui eu coloquei as informações de Daniel 2:7-8, em que eu fiz a comparação dos relatos. Daniel 2, a cabeça de ouro, que é relatada como Babilônia. O próprio Daniel informa que é Babilônia. Só que como é que ele informa que é Babilônia? Se você olhar bem, ele não diz... ele não usa o termo Babilônia, né? Então, no verso... do capítulo 2, tá? Capítulo 2, verso 37 e 38, ele fala claramente para o rei: Tu, ó rei, és rei dos reis, e ele vai citando, ele fala: Tu és a cabeça de ouro. Capítulo 2, versos 37, 38, ele fala: Tu és a cabeça de ouro. Mas aí depois ele fala assim: Depois de ti se levantará outro reino, abaixo do teu, né, inferior no sentido de abaixo, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. Então você perceba aqui que se nós formos tomados sem ter em mente que rei e reino, eles se referem a coisas semelhantes, Daniel usa isso de forma paralela, poderia dar a impressão, logo de cara, que, bom, se Nabucodonosor é a cabeça, depois dele vai vir um outro, então o rei de Babilônia que vier depois dele é o próximo? Não é? Daniel fala que depois virão reinos, né? Mas reinos os reis podem ser usados no sentido de reinos, né? Mas reino no sentido de rei, eu não me lembro de ter visto em Daniel, mas eu sei que rei pode ser usado com o sentido de reino. Nós vamos ver isso mais à frente. Ele fala daquilo que vai acontecer até o reino eterno. Então, são um conjunto de reinos que vão surgir até que surja o reino eterno de Deus. Portanto, se é até que surja o reino eterno de Deus, então ele cobre o período da história até a volta de Jesus. Até que Deus estabeleça seu reino, que não terá fim, que não será substituído por nenhum outro. Então, tendo isso em mente, nós percebemos que quando ele se refere a Nabucodonosor, na verdade está se referindo à Babilônia. Ele fala de Nabucodonosor porque Nabucodonosor era o representante do reino de Babilônia naquele momento. Mas quando ele fala, Tu, ó rei, és a cabeça de ouro, ele está se referindo a quê? A Babilônia. Babilônia representa a cabeça de ouro. Logo, o reino que vier depois de Babilônia será quem? Peito e braços de prata. Qual será a característica? É um reino abaixo em majestade ou simplesmente abaixo da estátua, na estátua.
né? O sentido de inferior pode ser abaixo em majestade, mais inferior abaixo, simplesmente abaixo na estátua. Aí depois vem o ventre e coxas de bronze, que seria o terceiro reino, o reino com domínio sobre toda a terra. Não que os outros não tivessem. Mas aí está a ênfase aqui está no alcance do reino. E já no quarto reino, a ênfase está o quê? No poder com que ele despedaça tudo, com o poder que ele tem de destruição. O poder de destruição é a ênfase do quarto reino. E quanto ao peito de prata, basicamente ele fala simplesmente assim: depois de ti se levantará outro reino, capítulo 2, 39, abaixo do teu, e um terceiro reino de bronze. Então ele fala muito rapidamente. Mas logo, e o terceiro que terá domínio sobre toda a terra. Tudo bem, vai ter domínio sobre toda a terra, mas a ênfase é bem pequena na interpretação aqui, né? Aí o quarto reino, ele gasta tempo, olha só, ele gasta o verso 40 para falar do reino, ele fala mais do que os outros reinos, né? Se você for olhar bem, mas ele fala bastante de Nabucodonosor. Tudo bem, ele fala de Nabucodonosor, mas se você for olhar, ele enfatiza a majestade, o poder, a força e a majestade de Nabucodonosor e tal, em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem. Você vê que ele está dando uma ênfase maior porque ele está falando com Nabucodonosor. Então ele falou, olha assim, o Senhor que conseguiu tudo isso, tu és a cabeça de ouro. Mas ele está deixando claro para Nabucodonosor o quê? Que ele está enfatizando o reino de Nabucodonosor. Então, e não Nabucodonosor especificamente, o rei Nabucodonosor. Mas o reino, porque ele fala, tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a majestade, em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem. Então, se ele entregou os filhos dos homens onde quer que habitem, ele está abordando o quê? O caráter o quê? De reinar sobre toda a terra também. E ele fala que depois haverá outro reino, que terá como uma característica principal, pelo menos considerando a informação até aqui, o domínio sobre toda a terra. Mas aí olha a ênfase que ele dá ao quarto reino. O quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. Então ele está deixando bem claro que a característica do quarto reino é o poder de destruição. Aí depois vem o 41. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de oleiro. Então ele fala, olha, haverá uma divisão de reino, em reinos menores, mas ele terá força, ele terá alguma força do ferro, ele terá alguma característica destrutiva. E ele terá a força do ferro. Mas ele será uma mistura de ferro com barro. Então, se ele será uma mistura de ferro com barro, então ele será enfraquecido, tanto pela divisão de reinos, que nós vimos na ênfase que Daniel dá aos dedos, né? Ele dá ênfase aos dedos no verso 41, quanto ao que viste dos pés e dos dedos. E no verso 42 ele fala, como os dedos dos pés eram em parte de ferro, então ele dá ênfase nos dedos depois. Ele fala dos pés e depois ele dá ênfase nos dedos dos pés. Então ele fala, tanto na parte do pé será frágil, e depois nos dedos será frágil, dando a entender o quê? Que haverá uma divisão, um enfraquecimento nos pés, ele já vai começar a enfraquecer antes dele se dividir em reinos muito menores, que seriam os 10 reinos, ele já começa dividido, não é? Ele já começa enfraquecido, desculpa. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino, verso 44, que não será jamais destruído. Não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Então ele está deixando claro que quando vier o reino do eterno, quando vier o reino último, e que não passará nenhum outro, então isso aí, quando que ocorre? Quando não tiver mais nenhum outro reino na terra. Isso aconteceu? Não. Então aqui é um relato da história até a existência desse reino. Vem a pedra, e essa pedra, sem auxílio de mãos, ela destrói a estátua, vira um monte, enche a terra, e um reino indestrutível e eterno.
Se nós olharmos só para o capítulo 2, dá a impressão que depois dessa divisão de reinos e do enfraquecimento dos reinos, já vem o reino eterno. Só que aí, quando nós fazemos um paralelo entre o capítulo 2 e o capítulo 7, vamos lá para o capítulo 7. O capítulo 7 ele tem a visão de 4 animais. Um leão com asas, ele perde as asas, fica em pé como homem, recebe o coração de homem. Não existe uma interpretação específica no capítulo 7 para esse leão. Também não existe uma interpretação específica para o urso devorador que surge depois dele. A interpretação específica que eu digo, ou seja, não é relatado quem é. Semelhante ao leopardo, próximo, com 4 asas de ave e 4 cabeças, e o domínio foi dado a ele. E depois vem o quarto animal. E novamente ele enfatiza o quarto animal. E que ele diz o que sobre esse animal? Ele diz que esse animal é terrível, espantoso e de sobremodo forte. Então ele fala sobre esse animal. Esse animal é terrível, é espantoso, é forte. Então ele enfatiza novamente o poder de destruição do animal, o aspecto assustador do animal. Dentes de ferro que devoravam, os pés unhas de bronze, os pés que pisavam, né? É o quarto reino. E dele, no capítulo 7, fala que se levantarão 10 reis. Onde fala isso? No capítulo 7, verso 24. Verso 23 fala quem é o quarto animal, pisará os pés, fará em pedaços. Novamente está enfatizando o poder do quarto reino. E no verso 24, quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Só que nós temos que nos lembrar o seguinte. Lá em Daniel 2, quando Daniel fala com Nabucodonosor, ele fala, tu és a cabeça de ouro. Mas, na verdade, quando nós lemos aqui o capítulo 7, nós vemos que, nesse paralelo, e depois no capítulo 8, que nós vamos ver que ele está falando de reinos. E no capítulo 7 ele está deixando bem claro, olha, verso 17, capítulo 7, 17. Esses grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Então ele se refere aos 4 animais aqui no verso 17 e a tradução está reis. Só que quando você vai olhar, quando ele se refere ao quarto animal, ele fala no verso 23. O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra. Então, aqui na interpretação ele fala que esse poder destrutivo ele ocorre em toda a terra. Então ele tem, além dele ter o poder de alcançar toda a terra, que foi relatado lá no começo, em relação ao terceiro reino, ele tem o poder de destruição de toda a terra. E no verso 17 nós vemos ele tratado como rei, 4 reis. No verso 23, desculpa, o quarto animal será o quarto reino. Então, aqui Daniel usa o termo rei e reino de forma semelhantes, como sendo coisas semelhantes, como sinônimos. Então nós temos que entender que quando Daniel usa reis, na verdade ele está se referindo a reinos. Até o momento não existe nenhuma evidência para dizer que rei seja apenas aquele rei. Mas ele está usando reis, ele usou lá em Nabucodonosor, e ele usou no verso 17 o termo reis, mas na verdade quando ele explica o quarto reino, ele deixa claro que ele está se referindo a 4 reinos. Então aqui nós temos o leão comparado com a cabeça de ouro. Nós temos o urso devorador de carne, levantando-se de um lado, ele se levanta de um lado específico, com 3 costelas entre os dentes. Depois o semelhante a leopardo, com 4 asas e 4 cabeças. Lembre-se que o leão tem asas também. Um leão com, acho que ele fala inclusive o número de asas, né? Só fala que tinha asas de águia. Asas de águia dá a entender que são o quê? 2 asas, né? E aí leopardo, ele coloca o número 4 asas. Então tem uma velocidade maior do que o leão, né? E tem 4 cabeças. E aí
4 asas de ave nas costas, esse animal tinha 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Quarto animal terrível e espantoso, então ele se espanta bastante com o quarto animal, ele fica curioso sobre o quarto animal. E aí, se você olhar na interpretação, também existe uma ênfase muito grande aqui sobre o reino eterno. Né? Sobre o reino eterno. Mas como o reino eterno vai ser no fim de tudo, então nós precisamos saber o que acontece antes dele. Então existe uma ênfase também. Daniel, o reino eterno para ele é uma maravilha, então ele não está preocupado em entender o que seria o reino eterno, porque ele sabe que é o reino de Deus sendo estabelecido. Se você olhar a partir do... O anjo fala no verso 16 que vai fazer ele entender a interpretação. E aí ele fala rapidamente, ele fala, olha, os 4 animais são 4 reis, que seriam, nós entendemos que são 4 reinos, e depois ele já fala do reino do Altíssimo. Aí Daniel fala assim, olha, mas eu tive o desejo de entender quem era o 4º reino, quem era o animal espantoso, quem eram os chifres e quem era o chifre pequeno. Então, de tudo que foi relatado na profecia do capítulo 7, a explicação do anjo é muito curta, é muito rápida, ele não se preocupa em especificar. Ele fala, são 4 reinos. 4 reinos, e depois vem o reino do Eterno e finaliza. E aí Daniel tem dúvidas sobre aquilo que teoricamente teria espantado mais e que, se nós olharmos, nós temos a cabeça, nós temos o tronco, nós temos o ventre, nós temos as pernas, nós temos os pés. Aí depois nós temos o mesmo padrão de divisão. Leão, urso, leopardo, 4º animal, que é ferro, que tem ferro nos dentes e devora tudo e pisa com as unhas de bronze, mas obviamente ele não é a unha que causa a destruição pelo pisar, é o pé. Não é? Mas ele fala que com a unha, ele enfatiza a unha também, ele fala no capítulo 7, verso 7, pisava aos pés o que sobrava, e diferente de todos os animais. Não, na verdade ele não está enfatizando a unha, né, gente? Ele está simplesmente enfatizando o pisar. Ele enfatiza a unha de bronze, ele comenta sobre a unha de bronze lá na explicação. No verso 19, e as unhas de bronze. Ele enfatiza a questão das unhas serem de bronze. Mas ele na visão, o que acontece? Está enfatizado o devorar com a boca, e obviamente enfatizando os dentes de ferro, e o pisar com os pés. Não é? Dentes de ferro, unhas de bronze. Ele pisava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobrava. Então, a ênfase é o quê? Destruía com os dentes de ferro e o que sobrava pisava com os pés. Então, pelo menos é o que dá a entender essa leitura. Né? E aí Daniel fala, olha, eu fiquei muito curioso, né, no verso 19 e 20. Ele fala, olha, eu fiquei curioso para saber quem era o que se refere a esse animal espantoso, o que eram os 10 chifres e o que era esse outro chifre diante dos quais caíam 3. Aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com vanglória e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Então ele fala assim, é um chifre mais robusto que os outros, mais olhando é mais forte. E como nós estamos falando de uma visão, o parecer mais robusto ele tem grande relevância. O parecer mais robusto tem uma relevância enorme, porque é uma visão. Né? Então, o simbolismo da visão, se ele parece mais forte, e nós estamos falando de uma visão, então ele provavelmente é mais forte. E aí vem os 10 chifres, existe uma explicação dada a ele sobre o chifre pequeno. Ele fala que os 10 chifres são os 10 reis que se levantarão do 4º reino. Mas lembrando que até aqui, rei tem sentido de reino.
Nabucodonosor, o rei, representando o reino de Babilônia como a cabeça. O verso 17 dizendo que os grandes animais são 4 reis, e nós percebemos pelo relato que são reinos. Então 10 reis provavelmente, até que se prove o contrário, e aí não somos nós que precisamos provar que rei significa reino. Se o contexto até agora está tratando o rei como sinônimo de reino, 10 reis seriam o quê? 10 reinos. E esse chifre, que seria o rei que viria depois dele, seria o quê? O reino posterior a esses 10 reis. Esses 10 reinos. Então, até agora o contexto nos indica o quê? Que reis representam reinos, reis significam reinos. Então nós temos 10 reinos que vêm depois do quarto, ou seja, a divisão do quarto reino em 10 reinos menores. E posteriormente um reino que vem aí e começa a tomar conta novamente, a ter um reinado mais hegemônico, um reinado mais com um comando mais centralizado, vamos dizer assim. Aí vem o chifre pequeno, 3 chifres arrancados, os olhos de homem, boca falante, proferirá palavras contra o Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e as leis. Serão entregues por um tempo, tempos e metade de um tempo. Depois disso já fala sobre o ancião de dias. A interpretação tradicional, com a qual eu ainda concordo, não discordo dela, mas eu vejo que às vezes a gente precisa de... o livro Uma Nova Era Segundo as Profecias de Daniel, ele é muito feliz, né? Ele enfatiza bastante detalhes que em muitos livros nós não temos, né? Muitos livros adventistas, eu estou me referindo, né? Nós não temos. Ele fala dos detalhes, por exemplo, da linguagem hebraica para entender... vamos pensar, vou pegar um caso aqui. A linguagem hebraica para entender o capítulo 9, por exemplo, quando ele faz um paralelismo entre... quando fala da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, e aí vai falando até ungido, fala da profecia das 70 semanas, e fala do assolador. E aí ele faz um paralelo dizendo o seguinte: olha, quem faz um acordo por uma semana não é o assolador. Quem faz um acordo por uma semana é o príncipe, o ungido. O ungido faz o acordo por uma semana. E ele consegue demonstrar isso através do paralelismo. Paralelismo é o quê? Ele pega 2 versos em que está situado o príncipe e o assolador. Ele fala: a primeira parte desse verso equivale à primeira parte do outro verso. Então ele pega os versos que estão um embaixo do outro e coloca de forma paralela. Tá vendo aqui? Tá? Nós temos o verso 26 e 27, tá? A primeira parte do verso 26 do capítulo 9, que fala: depois das 62 semanas será cortado ungido e não será mais. Aí entra a questão do cortado, né? Porque assim, fala que é cortado, mas ele firma um acordo com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Mas, depois das 62 semanas, se nós entendemos aqui o paralelismo dos versos, então não é imediatamente depois da última semana. Depois das 62 semanas, ou seja, no momento posterior às 62 semanas ele é cortado. Mas em que momento posterior? Sendo que ele faz um acordo com muitos por uma semana, e no meio da semana, e em meio à última semana, ele faz cessar o sacrifício. Como eles estão em paralelos, né, aquilo que está um abaixo do outro, paralelismo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando a primeira parte do 26 com a primeira parte do 27, a segunda parte do 26 com a segunda parte do 27. Então, entendendo esse paralelismo profético, quem faz um acordo por uma semana? O ungido, e não o assolador que vem depois dele. Então, uma das coisas que esse livro nos ajuda a entender, o livro do Mervyn Maxwell, né? Tem muitas coisas boas, né? E assim, aí nós podemos depois fazer uma análise mais profunda sobre ele, mas nós temos, por exemplo, qual o problema que nós temos aqui? Nós temos a interpretação
Quando eu digo problema, não quer dizer que acabou, então a nossa interpretação é errada, não. Estou dizendo problema por quê? Por exemplo, capítulo 4 de Daniel, ele se refere claramente a uma visão de cunho totalmente simbólico. Uma árvore cresce, ela é podada, e aí a interpretação de Daniel, e ela fica numa situação... esse corte que existe nessa árvore, ele dura 7 tempos. E aí Daniel explica, olha, Nabucodonosor, você é essa árvore e Deus vai tirar o seu poder durante 7 tempos. E esses tempos são o quê? 7 anos. Mas são 7 anos simbólicos? Claro que não. 7 anos literais. Então nós temos uma profecia de cunho totalmente simbólico com um tempo literal. Então não basta dizermos que pelo fato do contexto ser simbólico, que o tempo é simbólico. Então não posso dizer assim, não. O tempo aqui é simbólico porque o contexto é cheio de simbolismo. Não posso. Porque lá no capítulo 4 eu tenho um contexto cheio de simbolismo e eu tenho um tempo literal. E tem uma outra dificuldade também. No capítulo 11 e 12 de Daniel, no capítulo 12, verso 7, no verso 6 existe uma pergunta. A pergunta é assim, um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Tem algumas variações de traduções, mas por enquanto nós não vamos ver, né? Nós não tenho condição de comentar isso, né? Nós precisamos estudar com calma, ver o que significa, qual seria o termo mais adequado para essa tradução de maravilhas. Mas é feita uma pergunta, quanto tempo durará isso? Quanto tempo durará o quê? Considerando que a visão começa no capítulo 11, pelo menos, né, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para animar e fortalecer. E aí ele começa citando, até que ele começa a citar uma visão. Então começa no capítulo 11. Então, essa pergunta se refere pelo menos a todo o conteúdo do capítulo 11, até o capítulo 12, verso 3. Né? Então, começa no capítulo 11, vai até o capítulo 12, verso 3, são os relatos que ele... E aí, o anjo pergunta, quanto tempo dura essas maravilhas? Então, essas maravilhas, ela está contida, ainda que não seja todo o relato do capítulo 11, e até o 12, mas essa maravilha está dentro, essa pergunta que o anjo faz é algo que está dentro desse relato. Entre o capítulo 11, verso 2, né? Agora eu te declararei a verdade. Ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Então ele fala, na verdade não é bem... aqui é uma explicação, né? Aí o anjo vem para explicar para Daniel os eventos que ocorreriam. Então nós entendemos que aqui está ocorrendo o quê? Está ocorrendo... os eventos que estão ocorrem de forma literal. Né? Aqui é a explicação do anjo. Veja que nós não estamos tratando de simbolismo, né? Olha, verso 2, no capítulo 11. Ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, etc, etc, etc. Perceba que o verso 2, ele reforça aquilo que a gente comentou, que os reinos são uma sucessão de reis. Ou seja, o que é tratado como reis, na verdade, são reinos, e é uma sucessão de reis. Sucessão de reis na Pérsia, sucessão de reis, assim como ocorreu em Babilônia, e, obviamente, uma sucessão de reis na Grécia, e uma sucessão de reis do quarto reino, que nós acreditamos que seja Roma. Mas aí existe a pergunta do anjo, quanto tempo que durará isso? Alguma coisa referente a esse conteúdo do capítulo 11 até o 12, verso 3, alguma coisa relacionada a isso. E aí o anjo fala assim, ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, é Daniel relatando, né? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda para o céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e de metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo,
todas estas coisas serão cumpridas. Então aqui nós temos o capítulo 4, em que o termo tempo é literal, se refere a anos literais. Nabucodonosor ficou então naquela situação prevista durante 7 anos literais. E aqui nós temos um relato literal também. Mas e aí? O capítulo 7 é diferente do capítulo 4, por quê? Porque enquanto o capítulo 4 é a visão de um rei específico, o capítulo 7 ele está tratando de reinos. Então, o contexto é diferente do capítulo 4. Se o contexto é diferente, se nós estamos tratando de uma linha maior de tempo, existe a possibilidade do tempo ser simbólico. Ah, Marcelo, mas o capítulo, a pergunta os 3 tempos e meio no capítulo 12, ele está vindo de um contexto literal, mas qual é o contexto que ele abrange? Um tempo, tempos e metade de um tempo está se referindo a quais eventos? Porque se você olhar, não existe uma interrupção. Né? Se você achar, você pode até comentar comigo, que é importante, a gente aprende junto, mas eu, pelo menos olhando aqui do capítulo 11, verso 2 até o 12, verso 3, não existe interrupção. Não existe nada que indique que as maravilhas ou a Bíblia do José tem um outro termo, eu não lembro qual é, tá, José? Mas é um diferente, né? É a Bíblia de Jerusalém, né? A Bíblia NVI, a Nova Versão Internacional, fiz errado de novo. Estou apanhando aqui, mas eu vou conseguir. Daniel 12, 6. Quanto tempo decorrerá até que se cumpram essas coisas extraordinárias? Então, a Nova Versão Internacional, a tradução dela é condizente com o que está na Almeida Contemporânea. Almeida Contemporânea. Quanto tempo duram essas maravilhas? Né? Quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Né? Quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? E, na Nova Versão Internacional, diz o quê? Quanto tempo antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? Né? E aí o anjo fala, levanta as 2 mãos para o céu e fala, olha, depois de um tempo de tempos e metade de um tempo. Depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, ou seja, depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, haverá o fim de tudo isso. Haverá o cumprimento de tudo isso. Mas de tudo o quê? Então nós não temos uma noção de tudo o quê. Mas uma coisa fica clara. 3 tempos e meio não cumpre a maioria das coisas que está aqui. E se você pegar o capítulo 11 de Daniel, e começa lá na Pérsia, né? Então também não pode ser da Pérsia até o fim do mundo, porque não dá mais de vamos pegar o tempo simbólico, né? 1260 anos. Da Pérsia até a volta de Jesus não dá 1260 anos, e até o levantamento de Miguel, da Pérsia até o levantamento de Miguel também não dá 1260 anos. O levantamento de Miguel, assim, as últimas coisas que ocorrem até a volta de Jesus, ou o evento que vem imediatamente antes, não dá 1260 anos. Então, assim, é um pedaço da profecia, mas qual pedaço? Né? É a partir de onde, né? Então, essas coisas extraordinárias. Se nós pegarmos o capítulo 11 de Daniel, nós temos uma evidência, um indício, algo surgindo ali, dizendo para nós, olha, 3 tempos e meio literal cumpre o quê? Nesse relato do anjo para Daniel. Cumpre nada. Né? Ajuda o que, Daniel, no entendimento da visão? Aí fala dos 1290 dias, depois fala bem-aventurado o que espera por 1000 e chega até 1335 dias. Está se referindo ao final da profecia? Não. Está se referindo aos últimos momentos da história? Não. Ele relata uma série de coisas, né? Fecha essas palavras, sela o livro, até o fim do tempo,
muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e vi dois outros, um de um lado e um à beira do rio, e o outro do outro lado à beira do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho: quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Que maravilhas! Então, saber qual é o que abrange essa pergunta do anjo vai nos ajudar a entender o tempo. Mas uma coisa fica clara: se você olhar os eventos aqui se você pegar o final do capítulo 11 de Daniel, mesmo admitindo, obviamente, o tempo literal, tempos aqui não ajuda a enquadrar nada do relato. Agora, se você pegar um tempo simbólico, aí você engloba bastante coisa do que está no relato. Aí faz mais sentido. Então, o contexto do capítulo 11 até o capítulo 12, ele nos dá um indício de que esse tempo possa ser simbólico, porque 3 anos e meio literais ajuda no quê? Né? Alguém pode até comentar aí, mas né, se já leu a respeito, né, se achou alguma coisa, é bom para a gente poder comparar. Mas, então nós temos um problema, que é o fato do capítulo 4 tratar o tempo como simbólico, e o fato do capítulo 12 os 3 tempos e meio virem depois de um relato literal. Mas esse relato literal prova que o tempo não é simbólico? Não. Prova que o tempo é literal? Não. Porque é um tempo extremamente longo. Ele começa com o reinado da Pérsia e termina com a volta de Jesus. Então, a que se refere essas maravilhas? Quando se pergunta, né, qual será o fim dessas maravilhas? Que maravilhas são essas? A maioria das coisas que estão no relato, elas precisam de um tempo simbólico, de 3 tempos e meio para cumprimento. Né? Teria que pegar um pedaço muito específico, e não existe nada, a princípio, indicando que seja um pedacinho específico a que a pergunta do anjo esteja se referindo. Então nós precisamos... Mas existem os defensores, existe até gente que coloca 1290 dias e 1335 como literais, mas, se eu não me engano, coloca 1260 como os 3 tempos e meio como simbólicos. E aí não faz sentido, quer dizer, você está colocando de forma arbitrária. O que leva o entendimento de que os 3 tempos e meio... Porque, obviamente, os 1290 e os 1335, eles são um tempo decorrente desses 3 tempos e meio. Se nós formos ler o contexto, você vai ver que ele é um tempo que ele vem por causa dos 3 tempos e meio. E quando tiverem acabado de destruir, no verso 7, né, a parte final dele, depois que ele fala dos 3 tempos e meio, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque as palavras estão fechadas, seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, desde o momento da retirada do contínuo e da entrada da abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Então, nós temos um indicativo aqui considerável de que ele está se referindo a uma parte grande da explanação da visão, da explanação dos eventos finais, então, dos eventos que vão desde o Império Persa até a volta de Jesus. Então, é muito pouco, assim, nós não temos nenhum elemento que dê força para esse tempo ser um tempo simbólico aqui no contexto do capítulo 12 de Daniel. Então, aparentemente seria algo que, apesar de estar num contexto literal, que é contra nós, porque se ele está num contexto literal, a chance dele ser um tempo literal seria grande. Se a pergunta não fosse tão abrangente.
Qual será o fim dessas maravilhas? Que maravilhas? Então nós temos aí algo que está a nosso favor. Se maravilha se refere a um período considerável aí da explanação, então ele tem que ser simbólico, ele não pode ser literal. Não tem como você pegar uma série de reinados e colocar um período de 3 anos e meio literal entre eles. Esse conjunto de reinados do capítulo 11 em diante. Mas como a gente não tem uma noção exata, então fica em observação isso. Mas perceba que não é uma coisa tão fácil você olhar para o texto e falar 3 tempos e meio é simbólico. E muito menos associar 1260 dias. Não existe essa associação em Daniel. Ah, mas o ano judaico. O ano judaico não tem 360 dias. Se você pegar o ano judaico com as adaptações do ano para acompanhar a movimentação do Sol e etc. O ano, cada 2 ou 3 anos você acrescentar um mês, então você teria, acho que seria anos de 354 e anos de 383 dias. Não dá 1260, né? A soma de 3 anos e meio. Então não tem como a gente associar isso a 1260 dias. Não tendo em mente Daniel, pelo menos. Né? Aí nós podemos estudar aí se existe alguma forma. Tem gente que fala em ano comercial, tem gente que... o ano comercial. Ele se refere a 3 tempos e meio, que pode ser 3 tempos ou 3 anos. Qual era o ano a que Daniel se referia? Então fica aí em observação para a gente. Então, tudo bem, mas uma coisa ficou mais visível. Existe uma dificuldade para entender esses 3 anos e meio como simbólicos, mas o contexto, como é um contexto de reinados, e como a pergunta lá de Daniel 12, ela dá a impressão dela ser abrangente no que ela está tratando, então nós temos um indício aí de que realmente sim, os 3 tempos e meio como simbólico, ele tem uma força dentro do estudo do livro de Daniel. Nós estamos considerando só Daniel por enquanto. Mas dentro do estudo do livro de Daniel tem alguma força. Qual é o problema? O problema é de muitas vezes não ser esclarecido e simplesmente não. Vamos considerar que é simbólico e vamos começar a explicar o decorrer da história. Nós precisamos analisar a estrutura do livro primeiro. Se nós dizemos para as pessoas que nós estamos baseando a nossa interpretação na Bíblia, então nós precisamos desse tipo de análise. Então a análise do contexto ela é interessante, ela é importante, ela mostra que se refere a reinos. O contexto posterior, ele dá alguma força para a nossa interpretação, no sentido de que a pergunta de Daniel 12, 5 ou 6, ela é abrangente. 12, 6, né? 12, 6 seria abrangente, a gente não sabe qual é a abrangência dela. A gente sabe que não dá para considerar, se a gente pegar ali, se o capítulo 11 se referia ao Império Persa e a sucessão de impérios, Pérsia, que seria Medo-Pérsia, a Grécia, Roma. Então não dá para encaixar isso se referindo a todo o relato. Mas a gente não sabe a abrangência dele. Mas sendo uma pergunta genérica e aparentemente abrangente, nós temos um indício aí a nosso favor, de que o tempo seria simbólico. Nós temos o fato de Daniel se referir a reinos, quando usa o termo reis, se referia a reinos, e até o capítulo 7, né? Pelo menos até o capítulo 7. No capítulo 8 dá a entender que o chifre poderia ser um rei, e aí nós vamos analisar um pouquinho. Vamos agora para ele para a gente tentar entender. No capítulo 8, então nós chegamos até a conclusão que 3 tempos e meio pode ser simbólico, apesar de vir logo depois da palavra tempo ser usada de forma literal. Daniel 12 pode ser uma chave para se entender Daniel 7 quanto ao tempo ser literal ou simbólico. Aí a gente precisa analisar a abrangência da pergunta de Daniel 12, 6. E rei, durante o capítulo 7, rei é sinônimo de reino.
Então nós temos isso aí, no capítulo 2 nós temos reino como sinônimo de reino, representante de um reino. E Babilônia, obviamente, a Babilônia era a cabeça de ouro e não apenas Nabucodonosor. Agora nós vamos para o capítulo 8. O capítulo 8 não fala nada sobre o primeiro reino, até porque o primeiro reino já tinha sido bem esclarecido em dois momentos, que era quando Daniel explica o capítulo 2, que ele fala claramente para Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Então ele identifica a cabeça de ouro como Babilônia. Então, já tinha passado, né? Logo logo Babilônia não ia existir mais como um reino predominante. Então ele não relata nada aqui. Aí vem o carneiro com 2 chifres, o chifre mais alto subiu por último. Medo-Pérsia, né? A explicação dele seria a Medo-Pérsia. O bode vindo do ocidente sem tocar no chão, o chifre notável entre os olhos, que cai e surgem outros 4 menos fortes, é a Grécia e o seu primeiro rei e os 4 sucessores. Aí nós vemos uma semelhança no capítulo 7, que o leopardo, o animal semelhante a leopardo, ele tem 4 cabeças. E 4 asas e 4 cabeças. E quando fala do bode, fala de 4 chifres e 4 ventos. 4 chifres, 4 ventos, 4 asas, 4 cabeças. Né? Então, nós percebemos aí uma forma de ligar esses reinos. Então, segundo reino, Medo-Pérsia. Terceiro reino, Grécia. Aí existe um outro probleminha, né? Que é o quê? Vem o chifre no fim do reinado de quem? No fim do reinado dos 4 notáveis, no fim do reinado dos 4 chifres. É claro que eu não preciso entender que no fim do reinado precisa ser imediatamente depois dele, mas fica evidente que existe uma omissão evidente do 4º animal e dos 10 chifres que ele representa. Existe uma omissão. Não está relatado aqui. Mas por que existe essa omissão? Existe essa omissão porque o chifre do capítulo 8 não é o mesmo chifre do capítulo 7? Então existe um chifre, existe um poder, um rei ou um reino que surge depois dos 4 notáveis? E que tem uma certa hegemonia que persegue o povo de Deus, ou esse chifre é o mesmo do capítulo 7? Como eles têm semelhanças, o chifre pequeno, ele profere palavras contra o Altíssimo, ele no capítulo 7 destrói os santos do Altíssimo, muda os tempos e a lei, e eles são entregues por 3 tempos e meio. O outro chifre, capítulo 8, ele cresce para o sul, oriente e a terra formosa. Então ele vai atrás do povo de Deus. Engrandeceu-se até o exército do céu, alguns do exército de suas estrelas pisou-as, engrandeceu-se ao príncipe do exército, tirou o seu contínuo, lançou por terra o lugar do seu santuário. O exército e o contínuo foram entregues por causa das suas transgressões. Ele é feroz e semblante, entendido em enigmas, grande força, mas não dele mesmo. Destrói os poderosos e o povo santo. Prosperará o engano, será quebrado sem esforço de mãos humanas. Então nós temos uma omissão, admitindo que a nossa interpretação esteja correta, que o chifre realmente seja o mesmo, que ele não seria um poder diferente do chifre do capítulo 7, que seria o mesmo poder. O que está contra nós? O fato dele surgir e ser relatado no final do reinado dos 4 generais que vêm depois de Alexandre o Grande. Então Alexandre o Grande seria o grande chifre do bode e os 4 generais seriam os que vêm depois dele e tomam os 4 cantos do céu, os 4 ventos do céu. Isso está contra nós, porque ele fala no fim do reinado desses, por causa da transgressão. O que está a nosso favor? O fato de que eu não preciso
mas dar uma ênfase ao quarto reino e aos 10 chifres no capítulo 8. Por quê? Porque a ênfase foi quase que exclusiva para eles no capítulo 7. Como a ênfase no quarto reino e dos 10 chifres já tinha sido dada no capítulo 7, então, teoricamente, eu não precisaria mais enfatizar ela no capítulo 8. Mas aí, o chifre é enfatizado no capítulo 7, mas também é enfatizado no capítulo 8. Ele já foi enfatizado no capítulo 7. Então, ou eles são chifres diferentes, ou esse chifre representa algo muito grandioso, a ponto de o próprio reino, o quarto reino, não ter sido enfatizado no capítulo 8, mas o chifre que já tinha sido enfatizado no capítulo 7 seria enfatizado novamente no capítulo 8 e ser expandida a explanação dele. O que nos dá a entender que esse chifre pequeno que cresce e toma conta, ele, levando em conta só o relato de Daniel, não é o fato de eu ser adventista, nós estamos assim, vamos pensar no relato de Daniel. Daniel já tinha enfatizado o chifre no capítulo 7, ele enfatiza de novo no capítulo 8. Considerando que seja o mesmo chifre, porque eles têm algumas semelhanças entre eles. Então, ou seja, aqui ocorre algo que não tinha ocorrido no livro de Daniel. Porque Daniel ele não está vindo numa progressão. Daniel 2, ele relata alguns fatos. Daniel 7 relata os mesmos fatos, basicamente. E enfatiza, só que assim, relata os mesmos fatos em termos. Né? Olha que interessante. Agora pensando aqui. Daniel 2 enfatiza todos os reinos. Né? O quarto reino ele dá uma ênfase um pouco maior, né? O que acontece na parte final da história. Mas o capítulo 7, ele não enfatiza os 4 reinos. Olha que interessante. Esse é um ponto bom. Ele visualiza 4 reinos. Leão, semelhante a leão, semelhante a urso, semelhante a leopardo, e o animal terrível e espantoso. Na visão do capítulo 7, nós vemos 4 animais. Mas na explicação, não vemos uma ênfase nos 4 animais. Simplesmente diz assim, os 4 animais são 4 reis, que nós entendemos que são 4 reinos, já percebemos isso, já descobrimos isso, são 4 reis no sentido de que são 4 reinos. E aí Daniel tem curiosidade de saber quem é o quarto animal, de saber mais coisas sobre o quarto animal, os 10 chifres e o pequeno chifre. Chifre pequeno. E aí o anjo dá um esclarecimento para ele. Então isso tudo já está enfatizado. Então aí nós percebemos que faz sentido realmente. Faz sentido a interpretação de que o chifre seja a mesma coisa. Mas aí nós temos um pequeno problema que é o quê? Que é o chifre ser enfatizado no 7 e ser enfatizado no 8. Ele já tinha sido enfatizado no 7. Por que ele precisaria ser enfatizado no 8? Para colocar mais dados, obviamente, mas por que haveria omissão do quarto reino e dos 10 chifres? Significa que a preocupação, a partir do momento que já se identificou o quarto reino, está identificado? Claro que está identificado. Se ele está dizendo para mim, olha só que interessante, né? Aí quanto mais a gente lê e estuda, parece que mais as coisas vão clareando aos poucos na nossa cabeça. Ele não enfatiza no capítulo 8 o primeiro reino, que todo mundo já sabia que era a Babilônia, já tinha sido revelado. Ele enfatiza o segundo, porque não se sabia quem era o segundo. Então ele fala, é a Medo-Pérsia. E eu sabia logo, mas ele enfatiza até para enfatizar a onisciência de Deus. Medo-Pérsia. Aí ele enfatiza que o próximo será a Grécia. E a Grécia vai destruir a liderança anterior. Surge uma nova liderança, totalmente renovada, vamos dizer assim. Então não é um prolongamento. O segundo reino não é um prolongamento do primeiro.
Ele vem tomar conta do primeiro. É um carneiro que dá amarradas, então ele está destruindo. Não é um prolongamento do primeiro, é uma substituição. Ainda que elementos do primeiro permaneçam nesse reinado. Esse reinado toma conta e pega tudo que era do outro para ele. Então ele tem elementos semelhantes, mas ele não é um prolongamento. Aí depois ele fala que veio o bode e acaba, ele destrói, ele pisa, ele quebra o chifre, quebra os 2 chifres. E lembra, e vamos ver quem são os 2 chifres? Vamos lá? Capítulo 8. Verso 20. Capítulo 8, verso 20. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e Pérsia. Perceba que ele usa o termo reis da Média e Pérsia, mas são os reis da Média e Pérsia? O carneiro com 2 chifres são os reis da Média e Pérsia? Não. O carneiro com os 2 chifres é o reino da Medo-Pérsia. São os reinos da Média e da Pérsia, ou seja, o reino Medo-Pérsia. Então ele fala que são os reis, mas obviamente ele está se referindo a reinos. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Mas peraí, o bode não é o rei? Como é que ele é o rei e o outro é o primeiro rei? Então o bode não é o rei no sentido de uma pessoa. O bode é o reino da Grécia, né? E o chifre grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Ou seja, o primeiro rei que aparece no reinado. Não é? O terceiro quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força desse. Mas no fim do seu reinado, quando os transgressores encherem a medida do seu pecado, levantar-se-á um rei. Então perceba que esse rei, essa assolação que vai acontecer com o povo de Deus é por causa do quê? É por causa da transgressão. E por que isso é importante? Porque no verso 13 ele fala assim, olha, o que gera o termo 2.300 tardes e manhãs? É a pergunta do verso 13. E a pergunta do verso 13 fala o quê? Até quando durará a visão do contínuo, da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário? Na nova versão internacional, ela está escrita de que forma? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Aqui nós temos um grande problema. Existe uma omissão extremamente relevante aqui. Uma das duas está errada, né? Porque olha só. Da transgressão assoladora para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Até quando será suprimido o contínuo e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre? Perceba que essa tradução ela não beneficia muito a explicação do texto. Porque o texto diz claramente, olha a explicação do texto. Quando os transgressores encherem a medida do seu pecado, levantar-se-á um rei. Então, o chifre ele é resultado da transgressão. Então, a tradução mais conveniente, mais de acordo com a explicação que é dada no texto, não é a da nova versão internacional, é a da Almeida corrigida. Da Almeida contemporânea, que ela diz o quê? Da transgressão assoladora para que seja entregue o santuário. E essa pergunta ela vem por quê? Olha só o verso 12. O capítulo 8, verso 12. O exército lhe foi entregue com contínuo por causa das transgressões. Então ele está fazendo uma associação clara entre as transgressões que ocorrem entre o povo
e a entrega desse povo, do seu contínuo, do seu ministério contínuo, e do seu, que é o exército, né? O exército e o contínuo, serem entregues, eles são entregues por causa da transgressão. Então a pergunta, pelo menos aparentemente, ela está mais bem traduzida na versão contemporânea do que na nova versão internacional, né? Diz o quê? Da transgressão assoladora para que seja entregue o santuário, ou seja, a entrega do santuário e do exército a fim de serem pisados, ela decorre da transgressão, conforme o verso 12 já tinha deixado claro. Então a pergunta é, a visão do ministério contínuo, ou seja, o ministério contínuo aqui provavelmente se refere ao restabelecimento do contínuo, com liberdade pelos judeus, e a gente vai tentar estabelecer essa ligação na explicação do capítulo 9. Ela ocorre por quê? Por causa da transgressão. Por causa da transgressão é que vem o chifre. E se você olhar lá no capítulo 7, ele diz o quê? Verso 25, 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Essa entrega, ela é muito parecida com o quê? Com o verso 12, que diz: o exército ele foi entregue. Então, essa dificuldade inicial de o chifre aparecer depois dos 4 reinos, como ele aparece depois dos 4 reinos, realmente, o texto é claro. Mas assim, no fim do seu reinado, quando os transgressores encherem a medida do seu pecado. Então, entre o fim do reinado dos 4 reis e o levantamento do chifre, existe um ponto importante que diz o quê? Quando os transgressores encherem a medida do seu pecado. Se isso não então assim, quando? No final do reinado, quer dizer, logo no final do reinado, os transgressores enchem a medida do seu pecado e surge o chifre pequeno? Que chifre pequeno seria esse? Assim, aparentemente não se identifica, né? Alguém identifica? Não, ninguém identifica 2 chifres, né? Então seria o mesmo chifre. E aí nós teríamos uma explicação convincente, a gente precisa de mais elementos, mas como a gente está fazendo uma análise aqui só do texto aqui, então nós temos o quê? Ele já tinha enfatizado o quarto reino, ele já tinha enfatizado os 10 chifres e já tinha enfatizado o chifre pequeno. Ele não tinha enfatizado quem era o segundo e quem era o terceiro reino. Então ele vai lá e complementa isso no capítulo 8. Enfatiza quem é o segundo, enfatiza quem é o terceiro, não enfatiza quem é o quarto, mas enfatiza características do chifre pequeno. E fala que ele surge depois dos 4 chifres, que seriam os 4 generais que surgem depois de Alexandre, o Grande, né? Depois de Alexandre surge, e Alexandre representa o quê? O reino grego, né? Ou greco-macedônico, ou helenístico, né? Não sei como. Mas representaria Alexandre, e depois dele viriam 4 generais, que são os 4 notáveis, e da direção para onde se expandem esses 4, não vindo deles, e se não vem deles, não depende imediatamente do término deles para surgir, não é? Surge o chifre. Surge o chifre pequeno. E aí nós temos ligações importantes que são as 4 cabeças do leopardo e as 4 asas com 4 e 4, né? O termo 4 e 4, 4 asas, 4 cabeças, com o termo 4 chifres e 4 ventos do capítulo 8. Então nós conseguimos fazer esse paralelismo. E se ele está explicando quem é o segundo reino, então eu tenho um paralelismo entre o 7 e o 8. Se ele está explicando o terceiro reino, nós temos um paralelismo entre o leopardo e a Grécia.
A única questão é, né, que a princípio dá uma impressão muito grande de que esse chifre seria um chifre diferente do chifre do capítulo 7, porque eles surgiriam em momentos diferentes. O do capítulo 7 surgiria depois dos 10 chifres lá do quarto reino. E esse chifre surge depois dos quatro reinos notáveis, né, dos 4 generais de Alexandre. Mas aí, como esse paralelismo ele é muito leal, né? Então, assim, ou eles são chifres diferentes e surgem em momentos diferentes, ou eles são o mesmo chifre e a ênfase é dada nele porque ele tem uma importância muito grande. Apesar da gente não conseguir sanar toda a dificuldade de se entender isso, né? Existe uma possibilidade de que sejam chifres diferentes, se a gente for analisar friamente o texto, mas, considerando todo esse paralelismo, é muito mais provável, é muito mais coerente com o contexto anterior, que assim como algumas coisas são omitidas anteriormente, elas podem ser omitidas posteriormente. Mas houve necessariamente uma omissão. Por quê? Porque no capítulo 7 ela já tinha sido explicada. Ah, mas teve uma explicação também, Marcelo, do chifre pequeno. Então, mas isso é um indicativo de que esse chifre ele tem uma relevância muito grande. Então ele é um reino que vai ter uma relevância muito grande no decorrer da história. A ponto de o quarto reino e os 10 chifres serem enfatizados só no capítulo 7 e esse chifre ser enfatizado no capítulo 7 e no 8. Então isso aí nos revela que ele tem uma relevância muito grande no decorrer da história. Ele é um poder, ele é um reino, ele é um poder que ele aparece no decurso da história com uma relevância muito grande. Então ele não pode ser qualquer rei. Ele não pode ser um rei que domina por 3 anos e meio literais, simplesmente. É muito provável que ele seja um reino, e um reino muito diferente, muito relevante, a ponto de ser enfatizado com uma relevância até maior do que o próprio quarto reino. Não só pelo poder de destruição do povo de Deus, mas como a gente vê aqui que ele destruirá os poderosos e o povo santo. Capítulo 8, 24. Destruirá os poderosos e o povo santo. Então ele é um reino que tem um poderio muito grande. Ele destrói os poderosos, ele destrói o povo santo. Mas então a ênfase não é só sobre o povo santo, a ênfase também é sobre os poderosos. E a pergunta do capítulo 8, verso 13, ela se refere ao contínuo, à transgressão, que gera a assolação, e a entrega do santuário e do exército a fim de serem pisados. Se o santuário e o exército são entregues, então, obviamente, a ênfase não está só sobre o sacrifício, mas sobre todo o ministério. Porque não está... Quando o exército e o santuário são entregues para eles, o ministério como um todo ele é prejudicado. Então, a ênfase não é só sobre o sacrifício, é sobre o contínuo. O que era contínuo aqui? Todo o trabalho, todo o serviço ministerial é contínuo. Todo esse trabalho fica prejudicado. O que dá força para a nossa interpretação de que não cabe sacrifício contínuo. O termo sacrifício não fica implícito, até porque ele não está no contexto. Só está o tamid. Só está o contínuo. Então, não é o sacrifício contínuo. É o ministério contínuo. Esse ministério contínuo é entregue. Se ele é entregue, então o contínuo ali... Até quando durará o contínuo? Então, ele se refere a quê? Tendo em vista que o que é entregue é todo o ministério. Então ele está enfatizando o quê? Até quanto durará o ministério contínuo? Então ele está perguntando o quê? Olha, quanto tempo dura tudo isso? Quanto tempo dura o restabelecimento do ministério contínuo? A transgressão que vem? A entrega do povo santo a esse poder? Quanto tempo dura tudo isso? E aí ele fala 2.300 tardes e manhãs. E aí, para nós sabermos quanto tempo dura esses 2.300 tardes e manhãs, a gente vai ter que... A gente não tem informação aqui por enquanto para estabelecer isso.
Então não se pode simplesmente afirmar quando lê o capítulo 8, olha, 8,14 são 2.300 anos. Porque nós ainda não temos elemento para isso. Nós, considerando a crença adventista, inclusive, não estou aqui inventando nada, considerando a crença adventista, isso só vai se consolidar quando a gente tiver uma compreensão sobre as 70 semanas. Né? Mas esse contínuo, ele se refere aqui. Né? Esse restabelecimento. Só o fato de a gente pensar no contínuo como restabelecimento do ministério contínuo, porque qual seria a outra intenção do anjo dizer? Quanto tempo dura o contínuo? Não é? Porque o povo não era entregue justamente por causa da transgressão. Se você olhar lá no Daniel 1 fala o quê? Que o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor o povo. Capítulo 1, verso 2. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Então perceba que o que faz com que seja entregue? A transgressão. Então ocorre alguma coisa antes dessa transgressão, ou seja, quanto tempo dura o ministério contínuo? Aí vem a transgressão. Por causa dessa transgressão vem a assolação. Quanto tempo dura tudo isso? Ou seja, por aí já se deduz que 6 anos e pouquinho não é um tempo que parece casar com o conteúdo da pergunta. E considerando que o ministério do judeu já tinha sido interrompido por período muito maior, ele já tinha sido prejudicado e o povo já tinha sido perseguido, muita gente já tinha sido morta por ter tempos muito maiores anteriormente. Então, fica pouco relevante, muito pouco relevante e pouco provável diante da grandiosidade do que está sendo tratado em Daniel, considerar que esse tempo seria literal. Mas aí nós temos elementos melhores para analisar ele no capítulo 9. O que é interessante? Que ele vai falando, ele fala sobre o chifre pequeno, ele fala sobre a Pérsia, a Medopérsia, fala sobre a Grécia, fala sobre o grande chifre, que é o primeiro rei, fala sobre os outros chifres, que são os que se levantarão depois dele, mas não com a mesma força dele. No fim do reinado, fala quando os transgressores encherem a medida do seu pecado. E não quando eles tiverem enchido, dando a entender que imediatamente depois dos 4 reinos, eles já terminam de encher. Então é como se ele estivesse relatando 2 eventos. Olha, existe a queda dos 4 reinos, mas existe também a transgressão chegando no limite. Entre essa queda e a transgressão chegar no limite, nós teríamos o que subentendido? O que já estava explicado lá no capítulo 7, que seria o quê? O surgimento do quarto reino e a divisão dele em 10 partes. Ou em partes, pelo menos, considerando que esse 10 fosse simbólico, mas o surgimento do quarto reino e a divisão dele em partes, que nós acreditamos que seriam 10 reinos, né? Isso fica subentendido, isso fica omitido. Por que omitido? Porque já foi revelado lá atrás. Como já foi revelado lá atrás, assim como já havia sido revelado que viria um reino após o outro no capítulo 2, essa informação não precisou ser dada no capítulo 7. Você percebe que ela é omitida no capítulo 7. Ela é uma informação anterior que é omitida no capítulo posterior. O capítulo posterior apenas fala, esses 4 grandes animais serão 4 reinos. Mas não dá esclarecimentos sobre os 4, assim como é dado no capítulo 2. Aí existe uma omissão sobre os reinos em si, só é enfatizado a partir do 4º reino, no capítulo 7. Na explicação que vem por causa da dúvida de Daniel, do desejo de Daniel de conhecer a verdade a respeito do que ele tinha visto. E aí vem o capítulo 8 e complementa o capítulo 7. Ele esclarece que o 2º reino é a Medopérsia, o 3º reino é a Grécia. E quem seria o 4º? O que tomasse o lugar da Grécia. E quem toma o lugar da Grécia? É Roma. Né? Roma toma o lugar da Grécia, pelo menos até hoje se
houver alguma informação que alguém puder passar que de repente haja uma contrariedade a essa questão, né? Nós não temos tempo de pegar agora e buscar para a gente poder, né, ter alguma demonstração, mas até onde se sabe, quem tomou o lugar da Grécia é Roma. Roma tomou o lugar da Grécia. Então fica subentendido que entre o chifre, entre o término dos 4 generais e o chifre, surge Roma. Né? Então, considerando que há uma omissão no capítulo 7 em relação ao 2, uma omissão em que sentido? Ele não detalha determinadas coisas assim como nos é detalhado alguma coisinha, né, no capítulo 2. E aí vem um detalhe maior sobre o segundo e o terceiro reino. Por quê? Porque não tinha sido detalhado o segundo e o terceiro reino na visão do capítulo 7. Porque na visão do capítulo 7, Daniel se interessou basicamente pelo quarto reino em diante. E aí foi esclarecido para ele. Aí depois, no capítulo 8, vem e eles começam a completar o quebra-cabeça, esclarecendo quem é o segundo e o terceiro. Se você sabe quem é o segundo, e se você sabe quem é o terceiro, e sabe que a intenção clara da visão é esclarecer que um vai tomar o lugar do outro, então o quarto reino ele não é um prolongamento do terceiro, ele toma o lugar do terceiro. E aí nós enxergamos Roma no cumprimento da profecia ao pesquisar na história. Veja que eu não estou adaptando a Bíblia à crença, tá? Eu estou dizendo que historicamente ocorreu o que a lógica do contexto bíblico fala pra gente. Veja que eu não preciso ir na história para verificar que um reino vai suplantar o outro. O próprio texto está dizendo. O que eu estou dizendo é que, tendo base no que a gente conhece, o reino da Medo-Pérsia toma o lugar de Babilônia. O reino da Grécia toma o lugar da Medo-Pérsia. Então, o quarto reino toma o lugar da Grécia, do terceiro. Toma o lugar, e não é um prolongamento desse. Aí, tendo isso dentro do texto bem estabelecido, aí nós vamos buscar na história quem foi o reino que tomou o lugar da Grécia. Ah, foi Roma? Então é Roma que se encaixa aqui. É diferente de você simplesmente pegar Roma e falar, tá vendo? Roma, se nós pegarmos Roma, se adequa direitinho com a nossa interpretação. Independente de provar isso de mostrar as evidências disso, ou os indícios, pelo menos pelo texto. Então nós mostramos os indícios pelo texto e aí nós vamos buscar na história aquilo que o texto já está indicando, que é alguém que toma o lugar, assim como o padrão anterior. Os padrões anteriores. Quem toma o lugar, e aí nós descobrimos quem toma o lugar é Roma. Então é Roma que se encaixa aqui. Mas fica explícito Roma tomando o lugar? Não fica explícito. O quarto reino está explícito aqui no capítulo 8? Não, ele está explícito lá no 7. No 7 ele está explícito. No 8 não. Então eu não tenho a mesma coisa que eu tenho nos 2, 7 e 8, eles não se referem exatamente à mesma coisa. No 7 não está explícito. O 7 só está dizendo que são 4 reinos. Eu verifico que é Grécia e Roma quando eu percebo esse padrão me ajudando a confirmar o que já estava lá na estátua, que um vem e toma o lugar de outro. Né? Daniel fala o que para Nabucodonosor? Virá um outro reino abaixo do teu, tomará o seu lugar. Então ele tira aquele reinado anterior e existe um reinado novo. E aí eu busco isso na história. Mas isso não está explícito no capítulo 8, por exemplo. Que Roma pagã e Roma papal aparecem ali. Não aparecem explicitamente. Quem aparece ali explicitamente? O chifre. Então nós precisamos saber que parte de Roma que é o chifre. Aí é ele que está aparecendo explicitamente no capítulo 8 ali. O outro poder aparece no capítulo 7. Aí é dado uma ênfase maior para ele. Aí combinando os dois, aí eu tenho essa ordem. Se eu pegar o capítulo 2, o 7 e o 8, aí eu tenho essa ordem bem estabelecida. E revelada, na verdade. Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. O quarto animal não é revelado, nós descobrimos na história que é a Grécia. A divisão em 10 chifres. O chifre pequeno.
e aí o desenrolar dos fatos até o reino eterno. E aí, eu enfatizo aqui as 2.300 tardes e manhãs, né? A questão do chifre pequeno ser derrubado sem esforço de mãos, isso aí é um ponto também a ser considerado, a gente considera depois, mas isso é um ponto a ser considerado. Mas existem elementos que nos permitem buscar semelhanças entre os dois chifres, do 7 e do 8, e considerando que há uma explanação do 7 que justifica perfeitamente a omissão do 8 em relação ao quarto reino, e aí a ênfase no chifre seria uma forma de ressaltar a importância dele, que ele vai ter uma importância tão grande que ele é ressaltado no 7 e no 8, e ele tem e aí nos ajudaria a entender, sendo o período dele simbólico, que é um período tão grande, e obviamente um poder que tome conta que lute e prejudique o povo de Deus, o ministério de Deus durante tanto tempo, é óbvio que ele tem que ter uma ênfase maior na Bíblia, né? Então ele teve uma ênfase pequena no 7 e teve uma ênfase maior no 8. O chifre. Né? Mas ele foi enfatizado tanto no 7 e no 8, enquanto que o quarto reino e os 10 chifres só foram enfatizados no 7 e não foram enfatizados no 8. E aí vem a pergunta, vem a resposta, 2.300 tardes e manhãs, vem a explicação. E o que é interessante? No verso 20 diz assim, ó, sabes por que eu... desculpa... Não, peguei o capítulo errado. Capítulo 8, verso 26. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão. Porque só daqui a muitos dias cumprirá. Então, fala, a visão da tarde e da manhã, a visão toda, desde lá de... obviamente, tudo é verdadeiro. Tudo que está relatado ali é verdadeiro. Mas ele diz assim, ó, a visão da tarde e da manhã é verdadeira. Qual seria a intenção dele dizer isso? Ele fala, tu, porém, encerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. O que se cumprirá daqui a muitos dias? Ou daqui a muito tempo? O final dos 2.300 tardes e manhãs. Né? Porque o começo, né? O começo foi revelado, né? O começo foi revelado. E ele revelou o quê? Ele revelou quem seria o segundo reino. Ele revelou quem seria o terceiro reino. Então, se refere à visão toda, porque tudo vai se cumprir depois de muitos dias. Não. Ele não está omitindo nada. Ele não cerrar a visão em que parte? Que parte da visão que está cerrada? Que parte da visão ainda não está esclarecida? É a visão do período. Quanto tempo dura? Porque... E o esclarecimento, por exemplo, de quando começaria e quando terminaria, que precisaria entender quando começaria esse ministério contínuo novamente. Né? E aí ele fala, olha, a visão... E aqui o termo visão ele tem um significado diferente, né? Então ele fala assim, olha, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Ele precisava cerrar as outras partes da visão? Não, ela já estava esclarecida. Já estava falando, o carneiro é a Medo-Pérsia. O bode é a Grécia. O chifre é o primeiro rei. Os 4 reis, os que vêm depois dele. Então, o que falta esclarecer aqui? O esclarecimento do anjo, que está dentro da visão. Né? Até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Então, isso é o que falta revelar. Então, na verdade, quando ele diz cerra a visão, é o quê? Guarda essa parte da visão aí. Guarda essa parte da visão que se refere a dias muito distantes. E isso é importante para nós por quê? Porque não é uma coisa óbvia. Né? 2.300 tardes de manhã não é uma coisa óbvia, seja interpretando literalmente ou simbolicamente. Então a chave para interpretar os 2.300 dias
em grande parte, vai estar no que vier revelado depois. Porque ele não revelou. Nesse momento, ele deixa claro que ele não vai revelar. Então tem que ser uma revelação posterior para deixar claro o que seria essa questão da tarde e da manhã. Mas uma coisa é certa, ela começa com o ministério contínuo. E o que seria esse ministério contínuo? A restauração dele. E ela termina quando? Com o fim da predominância, quando não predomina mais o chifre, que aí seria a purificação do santuário. Então nós temos aí um indício de que esse período seria simbólico, porque é muita coisa. É o ministério ser restaurado, o ministério contínuo ser restaurado de alguma forma. A transgressão atingiu o seu ponto máximo. E atingido o ponto máximo, vem esse chifre perseguir o povo e ele faz toda essa perseguição por 3 tempos e meio. Então está tudo isso incluído nas 2.300 tardes e manhãs. Eu espero que tenha ajudado alguma coisa aí na explanação. Espero que mais à frente eu tento fazer um trabalho melhor, com mais calma, mais tranquilidade, e espero que seja útil. E eu espero que consiga salvar o vídeo agora, porque senão eu vou ter que fazer tudo de novo e faço outro dia. Então, basicamente é isso. Muito obrigado a todos vocês. Um bom aproveitamento aí a todos.